Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar meu processo gravando violão e criando um playback com os recursos gratuitos de forma rápida e fácil. Mas antes de seguir, vamos dar uma olhadinha aqui no que é que dá certo e no que é que dá errado no violão para que a gente possa ir direto ao ponto. Eu sei que a maioria de vocês quer ir logo para a parte prática, né? Onde a gente vai ver o conteúdo prático, mas no final das contas, o que eu mais errava quando eu comecei a gravar o violão foi não saber exatamente qual era o processo que eu ia reproduzir. Então toda vez eu me perdia em algum ponto, eu ficava ali meia hora, 40 minutos perdido em algum desses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então por enquanto eu vou deixar o violão de lado e vamos recapitular aqui de coisa rápida cada um dos tópicos e cada um dos termos que tem dentro desses tópicos aqui. É uma coisa rapidinha, vocês vão entender e a gente vai ilustrar cada um dos pontos para que você possa ver na prática junto com os tópicos. Mas antes de tudo, para que você não esqueça de fazer isso depois, deixa seu like aí no canal, porque isso ajuda bastante. Isso vai acabar distribuindo o vídeo para mais pessoas, é uma forma que você tem de me ajudar e reconhecer o trabalho que eu tenho construindo esse material, que dá muito trabalho. E o nosso primeiro passo é criar o nosso projeto, onde a gente vai elaborar nossa estrutura ali, abrir o projeto, renomear, abrir uma faixa e salvar. E aqui nessa aba você vai seguir o padrão. Você vai criar o seu projeto e depois é importante que você renomeie seu projeto. E ao renomear o seu projeto é importante que você faça isso de forma que você saiba onde você guardou. Depois você vai criar uma faixa e ao criar essa faixa é importante que você renomeie a faixa também e salve o seu projeto. E um dos pontos que me interessa aqui é criar minha bateria ou meu metrônomo, mas nesse caso aqui eu vou usar o Ezerdrum. Você poderia usar o do próprio BandLab, mas nesse caso aqui eu vou usar o do Ezerdrum. E outro recurso que eu gosto de usar muito como pesca é o Notion, uma plataforma onde eu posso criar meu banco de dados para deixar minha pesca ali de harmonia, melodia, cifras e tudo isso. E aí enquanto eu estou gravando e produzindo as minhas músicas, estudando tudo isso, eu abro aqui a plataforma e deixo aberto. E esse aqui é meu caderno do produtor. Só que aí tem outro ponto que eu acho importante você levar em conta. Quando eu vou gravar uma música, eu quero gravá-la de forma mais orgânica possível. Eu gravei a primeira referência no BandLab tocando à vontade, na zona de conforto que eu consigo tocar. E aí depois eu identifiquei o andamento. Outro ponto importante que você não pode deixar de prestar bastante atenção é na hora de configurar o microfone. Você vai escolher o microfone que está configurado no seu computador, para que na hora que você grave, você tenha certeza que está usando o microfone correto. Nesse caso aqui, eu gravei sem me preocupar muito com o metrônomo, porque a ideia é tocar organicamente, o tempo confortável que eu conseguisse executar a música de forma eficiente. E pronto, eu aproveitei para poder dar uma limpada no ruído, dar um ganho no volume, para poder ver como é que fica o resultado. Agora sim, com um andamento determinado eu vou criar a bateria. E o nosso segundo ponto, ele está referente à criação da bateria, que nesse caso aqui eu vou considerar como um metrônomo, já que nem toda música vai precisar de uma bateria. Mas nesse caso aqui eu vou te mostrar quais são os conceitos e os termos que a gente usa mesmo quando a música não tem bateria. Vamos lá. E nesse caso aqui, eu vou usar uma bateria como se fosse um metrônomo. Mas você vai se perguntar, por que não usar um metrônomo mesmo? É porque no caso da bateria, eu posso usar os três elementos, grave, médio e agudo, onde eu posso criar a dinâmica para usar tocando violão, mesmo que a música não vá usar a bateria. E aqui nesse caso da bateria, eu posso usar todos os elementos, criar a estrutura do tamanho dos versos para na hora eu saber exatamente onde é que eu estou na gravação. Aí nesse caso eu vou criar uma estrutura de 16 compassos, onde eu vou contar exatamente a estrutura que eu vou tocar no violão e aí vou exportar lá para o BandLab. E até o processo para exportação aqui também é padrão. Você vai terminar o seu arquivo. Depois que você terminar de construir o seu arquivo, você vai exportar em formato de áudio ou em formato de MIDI. Esse primeiro formato aqui eu vou colocar em formato de áudio. Vou salvar na pasta e depois eu vou arrastar lá para o BandLab. Agora eu vou ajustar as faixas na linha do tempo junto com o andamento. Eu vou aproveitar para adicionar uma faixa também em MIDI, caso eu mude de ideia logo mais e eu queira adicionar uma bateria, então eu vou ter ele em formato editável. É só arrastar aqui para a faixa. Mas antes de tudo tem uma coisinha. Se você de fato for usar uma bateria,
você vai precisar selecionar o timbre aqui, porque ele vem por padrão o timbre do piano. Então eu passei um tempo aqui dando uma olhadinha nos timbres da bateria, ainda que eu não vá usar. Porque na verdade eu posso ter ideias para o futuro de aulas didáticas. Vamos ouvir alguns aqui. Eu até testei alguns, mas eu preferi usar o meu modelo mesmo que tinha feito no Laserdrum. Afinal de contas, a música vai ser acústica. E um dos termos que a gente precisa prestar muita atenção é na hora de configurar a nossa pista, pois eu já cometi a gafe muitas vezes de tocar a música muito bem, de produzir tudo certinho e na hora eu percebi que o microfone não estava gravando. Então é um ponto muito importante. Vamos lá. Aí agora nessa aba eu vou fazer valendo mesmo. Eu vou criar uma nova pista, vou renomear, vou testar o microfone, vou posicionar ele ali da forma correta e vou gravar uma take valendo. Só que aí nesse caso eu vou usar as referências que eu já criei anteriormente. Ok. Aí uma coisa que eu faço é aumentar a bateria agora para o tamanho ideal, para que eu possa deixar a bateria contando um tempinho e depois é que eu entre com o violão. Agora eu vou gravar a faixa 1. Depois de ouvir e garantir que a distância do microfone estava boa, que a dinâmica que eu estava tocando, o violão estava boa e o volume ficou bom, eu vou gravar uma realmente oficial. Muito importante que você coloque a faixa no tempo. E novamente você pode dar um ganho no volume, porque isso vai fazer com que você consiga ver melhor os nós do volume mais forte no áudio. E gravando as faixas, em relação a gravar as faixas, tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção em relação à distância do microfone, a posição que a gente coloca esse microfone, a intensidade, volume, e é um dos pontos que eu passei muito tempo testando para encontrar o melhor formato. Depois de ter encontrado a melhor estrutura, eu posso aplicar e replicar com a bateria e com o violão que eu criei anteriormente. Vai ficar mais seguro. Agora eu repito o padrão. Eu aumento o volume e coloco no tempo. Um ponto-chave que você precisa prestar bastante atenção é que a distância do microfone para a boca do violão faz muita diferença. Então você precisa colocar o microfone numa distância que pegue um bom volume, uma boa intensidade, mas que na hora de aumentar o volume você não pegue muito ruído que vem de trás. Então por isso que você precisa testar bastante. Você não precisa gravar a faixa toda de uma vez. Eu gravo toda de uma vez porque para mim é mais eficiente do que editar. Se eu errar no meio mais para frente, eu gravo de duas partes, mas no geral eu tento gravar de uma vez só para que a intensidade fique a mesma, a ambiência fique a mesma. Justamente por isso que eu gosto de criar outro violão referência para que eu possa tocar junto e seguir a base.
E só a parte de adicionando efeitos, a gente já teria um vídeo completo imenso, pois é um conteúdo específico que a gente estuda na produção musical em particular. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre equalização, sobre delay, reverb e individual, porque cada um desses conceitos você precisa prestar atenção. Mas ainda assim eu vou mostrar para vocês aqui qual é a estratégia que eu uso, mesmo para você que não conhece muita coisa, quando eu também não conhecia muita coisa, eu ainda uso essa estratégia e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. E nesse ponto dos efeitos, o que você vai fazer é nada mais nada menos que o bom e velho erro e tentativa. Mas você não vai tentar individualmente cada plugin, delay, reverb, equalizador. Você vai montar o preset completo e aí depois você vai desativar um por um para ver como ele está agindo. Lembrando o seguinte, que depois que eu determinar esse fluxo aqui dos meus efeitos, eu vou duplicar a pista já com os efeitos, ou vou abrir o mesmo preset em outras faixas, porque é o que eu vou fazer agora, eu vou gravar outras faixas extras como camada. E nessa aba aqui você não tem limites, você tem que testar mesmo. Vou passar um tempo aqui experimentando, ligando e desligando cada um dos plugins e ver como ele está atuando no violão e você vê se o resultado é bom. E aí aos poucos você vai atuando ali nos knobs, nos botões e vai percebendo se você consegue melhorar alguma coisa. Porque no fundo é assim que a gente vai praticando os plugins. Você pode se aprofundar teoricamente, mas no fundo o que você precisa mesmo é treinar o ouvido. Cortando e editando. Quando chegar essa etapa de cortar e editar o áudio, uma das pontos que você precisa prestar atenção é que são os atalhos de cada ferramenta. É particular, é diferente, mas que o que você vai fazer de procedimento entre cortar, editar, fazer o fade out, fade in, são basicamente as mesmas coisas, só que em atalhos diferentes. E nesse tópico aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso e como é que você vai ver ali os atalhos que você pode usar na sua produção, do corte, edição ali do seu áudio. Vamos lá. Mas antes de editar tudo, eu resolvi gravar mais algumas camadas. Então eu gravei um violão arpejado, um violão dedilhado e um violão que eu chamo de one tooth, o que simula um violão pad. Nessa parte aqui que a gente vai administrar todos os recursos que a gente acabou gerando. Os ajustes de volume, fade out, fade in, repetições, alongar e até mesmo substituir os trechos que a gente acha que precisa. Aqui nesse ponto em específico, eu vou cortar as pontas, né? Eu vou aparar as pontas, para depois eu colocar o fade in e o fade out, que é a suavização das entradas e das saídas. Eu também vou precisar cortar isso aqui para que eu possa fazer a duplicação dos versos. E daqui para frente eu vou dar uma garimpada de ouvido. Eu vou equiparar os volumes, eu vou deixar tudo mais ajustadinho, eu vou cortar as pontas do começo e do finalzinho para depois eu poder duplicar o verso completo. E aí eu vou ouvir faixa por faixa e identificar se os volumes estão mais aproximados, ver qual que está com mais ruído, ver se tem algum com ruído, se eu preciso limpar. E aí eu vou fazer agora a limpeza do final. Aí agora eu vou repetir os mesmos procedimentos do começo aqui no final, para que eu possa duplicar o projeto completo. Só que aí tem um detalhe, para garantir que esse loop vai dar certinho, eu preciso colocar a agulha ali no final do loop e ver se ele volta para o começo de forma certinha, se ele encaixa no compasso. E se não tiver, eu vou aparando as pontas ali e vou vendo o que precisa ajustar. No caso, haja algum ponto que você precise alterar o volume porque você sentiu que ficou mais forte que algum outro ponto, você pode fazer uma mini incisão ali no meio do seu áudio e alterar o volume de forma isolada. Só lembrando que aqui no canto inferior direito você tem os atalhos que você vai usar para administrar o seu projeto. E aqui no canto superior esquerdo você vai ter em ajuda todos os recursos que você tem de ajudas, inclusive vídeos e tutoriais. Tem uma coisa aqui que é bastante importante que vocês prestem atenção, senão vai dar bastante dor de cabeça quando você terminar de duplicar o seu verso. A entrada e a saída, elas precisam estar muito bem sincronizadas. Então aqui eu faço uma incisão ali e vou verificando. Então aí eu faço a entrada e a saída de cada verso. Se você estiver fora do andamento, se você estiver fora do BPM ali, é possível que isso não esteja certinho, porque as linhas do compasso servem justamente para te orientar nesse processo. Então perceba ali que eu estou bem em cima da linha. Agora que eu já criei os dois versos, eles estão bem sincronizados, eu posso duplicar e fazer um terceiro verso tranquilamente, porque tudo se combina. E quais são os extras do BandLab para esse vídeo?
A questão é simples. Quando você vai praticar essa questão de gravação de qualquer música, você deve entender isso de forma didática. Então, o resultado deve ser, a princípio, aceitável. Você não deve ficar procurando o resultado profissional logo de primeira. Você deve ir testando, substituindo, experimentando, e cada um desses pontos você vai se aprimorando aos poucos. Então, não necessariamente há um ponto onde você deve começar de nível profissional. Comece do básico e aceitável, para que você consiga, ao menos, dizer: eu conseguiria ouvir essa música. Ponto. A partir daí você começa a buscar as melhorias e quais são os pontos que você pode melhorar aos poucos, 1% aqui, 1% ali, e assim que a gente chega ao profissionalismo, quando a gente para prestar atenção nos detalhes e não ficar girando lâmpada o tempo inteiro e nunca chegar a um resultado concreto. Nesse caso aqui, eu deixei a música mais ou menos incompleta para que eu pudesse ir trabalhando aos poucos aqui no vídeo, já que o processo com esse vídeo aqui é muito mais didático do que profissional. Vamos lá. Nesse ponto aqui, tudo para você tem que ser tratado como um estudo. Todo resultado para você tem que ser pensado como didático. As melhorias no corpo, os testes que você vai fazendo ali de forma isolada, ouvindo uma faixa com a outra. E tem sempre o bom e velho Ctrl+Z para salvar. Então você pode estar fazendo suas experimentações todas nessa parte aqui e vendo o que é que fica bom, o que é que não fica bom. E a algum ponto você descansa o seu ouvido e volta para perceber essa música como um espectador, como um ouvinte, e não somente como quem está produzindo a sua música. E esse é o conteúdo do nosso vídeo. E se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aí na tela uma sugestão com uma playlist e um vídeo para que você possa se aprofundar à vontade. Mas se você quiser aprender alguma coisa em específico, você pode ir até a página do canal, lá nos conteúdos, e pesquisar pelo termo que você quer aprender. Violão, bandlab, barzinho, teoria musical, qualquer coisa desse tipo. E se você quiser contratar algum dos meus serviços ou cursos, você pode dar uma olhadinha aí na descrição, que além disso vai ter as informações extras sobre esse vídeo aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações se você gostou desse vídeo. E se você quiser também, deixa aí nos comentários uma sugestão do que mais você gostaria de aprender com os meus conceitos. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.